Olha, estamos sob o signo de uma tragédia cultural acontecida no país. Cultural num sentido amplíssimo, né? Não deixa de ser curioso que certas correntes de pensamento atribuam ainda aos portugueses parte do nosso atraso, né? A gente vê isso, né? Os mais sofisticados dizem que é o cartorialismo português, a preguiça do índio e a malandragem do negro, né? Como disse o general Hamilton Mourão, vice do candidato Bolsonaro. Obviamente, né, trata-se de uma soma de bobagens. Vejam vocês, Dom João VI criou o Museu Nacional em 1818. E nós como povo, incendiamos o Museu Nacional. Então, evidentemente, o Dom João VI já não tem mais nada com isso. Né? Mais nada com isso. Meu editorial trata disso até porque virou a quantidade de bobagem, como sempre, que as redes sociais começam a espalhar, virou, gente, assim, é um hospício. Cuidado, viu? Cuidado. É claro que... você está nas redes sociais. Claro que estou, meus textos são reproduzidos nas redes sociais. Agora, procure ter uma vida individual. Procure formar você mesmo o seu juízo. Procure pesquisar. Procure saber quais são as fontes. Procure saber quem está falando o quê. Para não cair em conversa mole. Né? Mas... distinga o fato da opinião sobre o fato para que as coisas também não se misturem. E olhem que quem está falando isso é um jornalista que faz jornalismo opinativo. Né? Mas faço questão de deixar claro aquilo que é fato daquilo que é opinião. Né? A opinião é como você lê o fato. Para começo de conversa, se a opinião não estiver sustentada num fato, não serve para nada. É só uma tolice, é só uma bobagem. Vamos lá. É claro que é preciso investigar se o desastre no Museu Nacional não foi criminoso. E é claro que é preciso tomar cuidado com teorias conspiratórias. Não estamos, não ainda, na Alemanha de 1933 e o museu não é o nosso Reichstag. Né? O museu não é o parlamento alemão incendiado pelos nazistas, ou não se sabe, ou pelos comunistas, ou seja lá por quem quer que seja, no dia 27 de fevereiro de 1933. Incendiaram o parlamento alemão. As investigações oficiais do regime nazista recém-instalado, Hitler havia se tornado chanceler no dia 30 de janeiro, havia menos de um mês, concluiu que foi uma conspiração comunista. Só que a partir do incêndio do Reichstag, os nazistas aproveitaram para avançar no golpe, acusando os comunistas. Logo, a suspeita de que eles próprios tenham incendiado também faz todo sentido. Até hoje não se sabe quem foi, mas todo mundo tentou, seu Coutinho, tirar uma casquinha, né, do episódio trágico. Portanto, o Museu Nacional não é o Reichstag, o Brasil não é a Alemanha de 33 e o Rio não é Berlim. Tanto a extrema-direita e seus militantes das cervejarias do meretrício intelectual, como a extrema-esquerda e sua hipocrisia militante, deveriam ter um pouco de pudor, mas não tem. Ou não seriam quem são. Há pessoas que às quais não adianta pedir pudor, né? Se a gente pedir pudor, se elas tivessem, elas não seriam quem são, certo? Só são quem são porque não tem pudor. Não? Sim, claro, Fogo e Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição a qual estava subordinado o museu, tem nos últimos 2 anos uma intimidade que é digna de nota. Não adianta ignorar. No dia 3 de outubro de 2016, um incêndio de grandes proporções atingiu o 8º andar
do prédio da reitoria da universidade na Ilha do Fundão. No dia 16 de maio de 2017, outro, desta feita no campus da Praia Vermelha. O fogo, que começou na capela do Palácio Universitário, se estendeu para o Fórum da Ciência e Cultura e a Faculdade de Educação. Pouco tempo depois, no dia 2 de agosto de 2017, mais chamas, aí nos alojamentos, também na Ilha do Fundão. Agora o desastre dos desastres no Museu Nacional, também ele está sob a gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 4 incêndios em menos de 2 anos, envolvendo instituições ligadas, entes ligados à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é digno de nota. Mas cuidado, né? Será que é uma conspiração? Isso não cheira mais incompetência, decídia? Vamos ver. Digamos que tudo que as esquerdas estão a propagar nos alto-falantes das redes sociais fosse verdade e que, como afirmaram Manuela Dávila e Gleisi Hoffmann, a culpa recaísse sobre os ombros largos do governo, como é mesmo? Golpista de Temer. Saíram falando isso por aí. Né? Manuela Dávila no Twitter, Gleisi Hoffmann em nota. Olha, o governo golpista cortou verbas, é o teto de gastos. Ainda assim, cabe a pergunta, seria a única instituição a sofrer em razão do chamado teto de gastos? Uma interrogação aí, meu amor, que faltou. E as outras centenas de instituições federais, então, submetidas às mesmas dificuldades? Interrogação. Ignorar que há um problema, quando menos, de gestão na instituição, é fazer o jogo do contente. Quando menos, há um problema de gestão. Não é possível. 4 incêndios assim. Quando menos, há um problema de gestão. O prédio estava num estado lamentável. Sim, se encontrava num estado lamentável. Obviamente, a deterioração não é fruto dos 2 anos de governo Temer. Não foi assim, nossa, o Museu Nacional era uma beleza, olha bem, funcionava às mil maravilhas, era um espetáculo. Aí veio o governo Temer e começou a decadência. Ora. Na verdade, essa gestão tomou as providências para tirar o museu do atoleiro. Mas o fogo veio antes. Em junho, por ocasião da celebração dos 200 anos do museu, celebrou-se um contrato com o BNDES que prevê o repasse de 21 milhões de reais para a instituição. A primeira parcela de 3 milhões seria, ou será, vamos ver, liberada no mês que vem. Gleisi, presidente do PT, e Manuela Dávila, do PCdoB, por enquanto vice do vice, querem encontrar culpados? Por que não buscar o governo Dilma? Desde 2014, o museu não recebia integralmente os 520 mil reais mensais para sua conservação. Não começou ontem o corte de recursos. Aí corte de manutenção mesmo. Ali, zeladoria. Naquele ano, 2014, os 520 mil viraram 427 mil. No ano seguinte, 2015, 257 mil. Subiu para 415 mil em 2016, ano do impeachment. E caiu para 346 mil no ano passado. Que ainda menos... que ainda é mais do que os 257 mil de 2015, no governo Dilma. Então, se há descaso, não começou agora. Agora, o que se fez nos 200 anos foi celebrar o acordo com o BNDES. Tá certo? Portanto, neste governo, encaminhou-se um equacionamento da questão. As redes sociais, como sempre, estimuladas por pistoleiros dos dois lados, recendem a moralismo putrefato e de fachada e caça às bruxas. Sim, é verdade. Então vamos lá. Até agora era a esquerda acusando o governo, Temer, não sei o quê. Aí entra a extrema-direita. Tá? Sim, é verdade. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o senhor Roberto Ler, é filiado ao PSOL.
Sua vice, Denise Fernandes Lopes, também pertence ao partido. Outros membros da cúpula da Universidade Federal do Rio de Janeiro são ligados à legenda. A informação circula freneticamente por aí. Muito bem. Isso quer dizer o quê? Eu não gosto de gente que sugere coisa. Que é coisa de covarde. Gosto de gente corajosa. Se acha que é, tem que acusar. Se não tem como acusar, para de sugerir. Para de especular. Isso quer dizer o quê? Será que o PSOL sai incendiando as coisas para jogar culpa no governo Temer? Por que não pode ser o contrário? A extrema-direita poria fogo em bens públicos sob a gestão do PSOL para culpar a esquerda. Ué, tanto uma coisa como outra. Há tantas evidências de uma coisa como há evidências de outra, ou seja, nenhuma. No fundo, há uma grande confusão. Na Alemanha, de fevereiro de 1933, os nazistas ganharam a narrativa. A culpa recaiu sobre um grupo de militantes comunistas estrangeiros. Hitler chegara ao poder no dia 30 de janeiro, havia menos de um mês. De tal sorte o incêndio do parlamento servia à causa nazista que se levantou a suspeita óbvia. Eles próprios, os nazistas, haviam provocado a tragédia para preparar o caminho do golpe. Até hoje não há nada de conclusivo a respeito. Assim, também circulam freneticamente nas redes exemplos de manifestações artísticas que contam com o incentivo da Lei Rouanet ou da Lei do Audiovisual. E a coisa está assim, dinheiro para não sei que taxa. Eu nem fui ver se cada show recebeu, tem mesmo, porque atenção, a Lei Rouanet, ela não dá dinheiro, a Lei Rouanet permite que você capte dinheiro e há renúncia fiscal, é dinheiro público sim, né? Mas não é dinheiro que sai do orçamento, é dinheiro que deixa de entrar no orçamento. Só para ficar claro, é dinheiro público. Então tá assim, fulano de tal teve não sei quanto para show, fulano de tal teve não sei quanto, Beltrano teve não sei quanto. Olha aqui. Primeira coisa a ver o que uma coisa tem a ver com outra. O que a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, tem a ver com o orçamento do Museu Nacional? Absolutamente nada. Aliás, o Museu Nacional, se quisesse, poderia ter apresentado um projeto e captar recursos pela Lei Rouanet. Daqui a pouco, alguém grita, isso tudo é culpa desses artistas maconheiros, comunistas e gaysistas que usam o nosso dinheiro para incentivar a pedofilia, destruir a família brasileira e desarmar os cidadãos de bem. E hoje a coisa está assim. Ao que responderiam os quadrúpedes, do outro lado, os ruminantes. Isso tudo é culpa do governo golpista e neoliberal que impôs um teto de gastos e destruiu a cultura. Será que a verdade está no meio termo? Não, não está em lugar nenhum. Isso tudo é guerra ideológica suja, de quinta categoria. Os dois lados, na verdade, concordam que a salvação do país está na estupidez. Eu cá comigo fico pensando por que uma instituição com a importância do Museu Nacional, e esta é a questão relevante, estava subordinada, a instituição subordinada, meu bem tem erro aí, estava subordinada a uma universidade cuja gestão, e pouco me importa se do PSOL ou não, está longe de ser um exemplo de eficiência. Por quê? Há muito tempo, há muitas décadas, deveria estar subordinada essa instituição, ou subordinada esse museu, a uma fundação de direito privado, de sorte que esta pudesse captar recursos junto a empresas privadas para se sustentar e manter um programa permanente, permanece, de modernização. O buraco, no fim das contas, é bem mais embaixo. Os estúpidos só nos distanciam da boa resposta, como sempre. #ProntoFalei. O É da Coisa, na Band News FM.